tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa. O conteúdo da nossa aula de hoje é tempo e modo verbal e as formas nominais. Esse conteúdo está inserido no estudo da morfologia, que é a parte da gramática que cuida ali das classes de palavras ou das classes gramaticais. O verbo é uma classe de palavra que serve para indicar a ação. Temos aqui a representação de uma ação, correr, por meio deste desenho aqui. Logo em seguida, podemos dizer que esse rapaz está sentado na cadeira. Esse verbo não possui valor, ele simplesmente se insere nesse contexto para unir o sujeito à qualidade de estar sentado. Aqui nós temos a representação de um fenômeno da natureza, a chuva. Chover é um verbo que indica fenômeno da natureza. Os verbos, em geral, eles podem se encaixar em três grandes grupos de acordo com a sua conjugação. Primeira conjugação, ela representa os verbos terminados em ar, cantar, falar, andar. A segunda conjugação, os verbos terminados em er, beber, comer, ler. A terceira, os verbos terminados em ir, partir, sorrir. Temos também o verbo pôr, cuja terminação é or. Os verbos que compõem essa terminação, eles são, em sua maioria, todos derivados do verbo pôr, dispor, repor, compor. É um número muito pequeno de verbos para simplesmente colocarmos ali uma quarta conjugação para inseri-los. Portanto, é necessário que busquemos a origem do verbo pôr no latim, que é poer. Consequentemente, a conjugação do verbo pôr, ela se insere no segundo grupo, por conta da terminação em latim, que é poer. Bom, os verbos, eles são uma classe de palavra variável, ou seja, eles flexionam, só que a flexão desses verbos ela é diferente da flexão dos nomes. Nós temos a flexão de número, singular e plural. Singular, eu canto, ele canta. Lembrando só que o S, ele não marca plural em verbo, né? Tu cantas, no caso, é uma marca de segunda pessoa do singular. Temos também o número plural, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. O M é uma marca especial ali, uma marca muito utilizada para a terceira pessoa do plural, então não se esqueçam disso. O plural do verbo ele não se faz por meio do S. Temos a pessoa também. A pessoa, nós fazemos uma referência às três pessoas do discurso. Primeira pessoa é a que fala, eu, nós. Segunda pessoa, com quem se fala, tu e o vós. Na linguagem mais usual, esse tu e o vós, ele não é muito utilizado. Nós substituímos pelo você, pelo vocês, que é um pronome de tratamento que cumpre essa função. E nós temos a terceira pessoa, de quem se fala. Os estudantes chegaram atrasados. Percebam que os estudantes não está inserido nem no contexto de quem fala, nem no contexto de com quem se fala. É um terceiro, ok? Ele está fora desse contexto de interlocução. E aqui nós temos a representação das pessoas verbais. Logo em seguida, temos a flexão de modo. O modo corresponde à intenção do falante ao pronunciar um verbo. Se eu opto, por exemplo, pelo modo indicativo, eu quero passar a ideia de certeza do que eu falo. Eu viajo todos os dias pela manhã. Eu caminho todos os dias pela manhã. O modo subjuntivo é responsável por expressar a dúvida com relação ao que o falante expressa. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro, compraria um carro. Percebam, ele não tem certeza, ele não tem a grana. Portanto, ele faz uma suposição, ele faz uma hipótese. É justamente para isso que serve o modo subjuntivo. Temos também o modo imperativo, que indica ordem, conselho. Não fume, faça o exercício calmamente, por exemplo, ok? Além da flexão de modo, temos também a flexão de tempo. E para a gente entender essa flexão, é necessário que nos apeguemos aqui ao momento da enunciação. O que é esse momento da enunciação? É o momento em que eu pronuncio algo. É o agora, é o momento em que há a enunciação, a pronunciação do verbo. Então, se a ação ocorre concomitante ao mesmo tempo desse momento da enunciação, eu digo que o meu tempo é o presente.
Se a ação ela ocorre anterior ao momento da enunciação, eu tenho aqui um claro exemplo de pretérito. Pretérito e passado é a mesma coisa, tá bom? Só que é uma linguagem usada aqui pela gramática. Então, se vocês enxergarem pretérito em alguma atividade, em algum exercício, pensem sempre que ele está fazendo uma remissão a um tempo anterior ao agora, anterior ao momento da enunciação. E temos também o futuro, que consequentemente é algo posterior ao momento da minha enunciação, ok? Temos as formas nominais. Formas nominais não são verbos conjugados, são verbos que se apresentam ali de uma maneira especial. Por quê? Porque eles acabam exercendo a função de nomes dentro de um contexto. O que são nomes em gramática, professora? Substantivo, adjetivo e advérbio. Observemos aqui, os verbos no infinitivo são aqueles terminados em ar, er, ir, or. São os verbos que se encontram no dicionário, por exemplo. Eu não sei, suponhamos que eu não sei o que é vendendo. Eu vou procurar vendendo no dicionário? Não. Como que eu vou procurar? Vender, ok? Então, o infinitivo é a forma crua do meu verbo. E ele exerce perfeitamente a função de um substantivo quando ele é acompanhado de um artigo. Ok? Toda palavra acompanhada de um artigo exerce função de substantivo. O verbo não seria diferente. O andar da garota é gracioso, por exemplo. Portanto, o andar, nesse caso, passa a exercer a função de substantivo. Gerúndio. Gerúndio ocorre quando o verbo termina ali por NDO, cantando, vendendo, partindo. Se eu digo que a menina passando está contente, percebam que não é de qualquer menina que eu falo, é a menina passando. De certa forma, ele caracteriza, ele particulariza essa menina. Então, essa forma verbal, ela funciona, no caso, como um adjetivo. O livro lido, terminação ido, terminação ado. Sim, nós encaixamos essa terminação na forma nominal particípio, que também serve como adjetivo, particularizando o objeto em questão. Por exemplo, o livro lido. Não é de qualquer livro que eu estou falando, é do livro lido, eu particularizo, eu restringo esse livro, ok? Então, nesse caso, ele também exerce a função de adjetivo. Então, pessoal, eu vou destacar agora o que a gente mencionou na aula, tá? O conteúdo da aula foi tempo e modo verbal e as formas nominais, vimos as conjugações, vimos todas as flexões de verbo, número, pessoa, modo, tempo. Vimos como funcionam as formas nominais e a sua aplicabilidade. É isso aí, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima.